O BTG rebaixou o Santander para venda e eu vou calcular os dividendos possíveis para o Santander para 2023. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo e lembre-se que esse conteúdo não é recomendação. E quando a gente observa o que levou o BTG Pactual a rebaixar para venda o Santander após o quarto trimestre de 2022, não temos grandes novidades, né? Qual é o cenário que o Santander está vivendo? O mesmo cenário de todo mundo, né? Que é um endividamento alto das famílias brasileiras, batendo o recorde de 77,9%, até aqui tudo bem, desde que essas famílias tenham capacidade para pagar. O que acontece é que a inadimplência vem aumentando, também vem batendo os recordes. A gente vê então aqui em 2022 houve um crescimento de 3,7 pontos percentuais em relação a 2021 inadimplência, e o Copom aqui mantém essa taxa Selic em números altíssimos, né? Está em 3,75. Após os discursos ele fala até que pode aumentar, dependendo aí da política fiscal do governo. Então essa Selic, o mercado já está precificando que vai ficar 13,75 por mais tempo. Isso aqui causa uma pressão maior aí no endividamento das pessoas, pode causar maiores inadimplências ainda e também pode prejudicar a captação de novos créditos. Então, a Selic é um dos pontos aqui, sem contar que ela também pressiona as margens da tesouraria, como eu já comentei em outros vídeos, né? Baseado nisso, o Santander optou já alguns trimestres atrás pelo risk-off, né? Então, eu já venho comentando isso, só que nesse trimestre ele acelerou mais esse ponto, que é o quê? É ele fazer concessões aqui de crédito mais seguras, e isso aí vai acabar atrapalhando a margem, porém diminui a inadimplência. Por que diminuir a inadimplência? Porque são créditos menos arriscados e normalmente também tem uma margem menor, né? E aí acaba prejudicando no curto prazo, mas no longo acaba sendo bom, porque vai ter uma inadimplência menor, já vem dando resultado agora. O ponto aqui, exceção foi a Americanas, né? Porque a gente viu que vem já trazendo o efeito esperado no Santander nos últimos trimestres. Ainda mais ele que tinha uma carteira de cobertura baixa, foi importante ele fazer esse tipo de atitude aqui. Então, no meu entender, está correto ele pensando um pouquinho mais aí no longo prazo, não diria longo, né, mas médio, e prejudicando um pouquinho o curto. Eu acho, puxa, super positivo isso aqui. A perda na tesouraria é a questão da Selic, não tem jeito, essa Selic tem que diminuir para dar uma melhoradinha aí, mas só do fato dela manter estável já vai melhorando, a gente viu isso acontecendo, né? Tá aqui a carteira de crédito, que aumentou apenas 1% em relação ao trimestre anterior e 6% em relação ao ano, aumentou pouco, né? E é isso aí, a gente vai continuar vendo provavelmente. E todo esse risk-off vem aqui dando resultado. Como a gente pode ver, a inadimplência vinha subindo e, de repente, ao primeiro trimestre de 2022 em diante, olha, ele aumentou apenas 0,2 pontos, de 2,9 para 3,1, super tranquilo aqui, e a cobertura conseguiu se manter aqui a níveis de 230%, e ele teve que fazer provisões maiores realmente, mas vale destacar que esse salto em relação ao trimestre anterior foi aqui a Americanas, né? Senão teria sido aí mais ou menos em linha do esperado o resultado. Em termos de margens, a gente observa duas margens. A com a mercado, que a gente viu realmente chegando a níveis horríveis, e eu tinha dito que com a Selic se mantendo ia começar a dar uma melhorada pelo menos, e que se ela caísse, isso aqui ia melhorar ainda mais. Ela não caiu, ainda existe um risco nela, mas ó, a gente já vê uma melhoradinha porque ela parou de aumentar pelo menos, né? E em relação à margem com os clientes, exatamente essa questão aqui, né, da redução um pouquinho do spread, porque ela está com um mix de empréstimos mais seguros, né, o tal do risk-off que nós falamos. Então, não existe mágica, né, é menos empréstimos ou, de repente, empréstimos aqui mais cautelosos, né, no risk-off, então não é empréstimos de qualquer jeito, e a margem financeira aí com o mercado vai melhorando aos pouquinhos, a passo devagar, mas as coisas tendem a ir melhorando aí. E na contramão da BTG, a XP elevou de venda para neutro, né, pondo o preço justo de R$ 34,00, elogiando a estratégia do Santander, exatamente ser o primeiro banco a tomar essa linha conservadora, né, em relação ao que ele estava fazendo ao final de 2021. Ele espera que mantenha essa estratégia em 2023, devido ao cenário macroeconômico desafiador. Isso parece ser a atitude correta a se tomar nesse momento, segundo aqui a XP, eles gostaram. E antes da gente falar dos preços justos que as corretoras traçaram para os bancos, a gente vai comparar aqui para fevereiro qual está mais barato segundo as corretoras e também o meu preço teto e os dividendos que eu vejo aqui para o Santander.
Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que as pessoas não veem muito, que é, por exemplo, a produtividade que o banco vem atuando. É bastante interessante para o acionista de longo prazo, né? A gente vê as transações contra o custo, olha como vem reduzindo, né? O custo de servir os clientes digitais vem reduzindo muito. Olha o último ano aqui, eles põem uma base de 100, olha como diminuiu, né? Todas as linhas aqui. E nas lojas, eles também vêm conseguindo, como os clientes estão cada vez mais, vamos dizer assim, self-service, eles estão ganhando tempo aqui para a área comercial. Olha só 2019 para 2022, 80% agora na área comercial e aquele operacional foi para 20%, né? Então é o tal do self-service aí dos clientes, né? Então isso aqui bastante legal de ficar pensando no longo prazo. Na verdade, para todos os bancões, né? Também é interessante que eles estão se tornando mais eficientes nesse ponto. E a gente vê dentro dessa estratégia do Santander, ele tem aqui não abandonar o local físico, né? E também mesclar aqui com o canal externo, que tem uma certa economia em termos de custo, além de aliar aqui um canal digital que vem cada vez sendo mais eficiente, e o canal remoto, que também ajuda em toda essa questão dos custos, é um atendimento que acaba sendo mais barato aí. Outro ponto interessante do Santander é a sua estratégia aqui para o agro. Ele vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, né? Cresceu 37% aí no ano a ano. Desde 2015 o crescimento foi considerável, ganhou market share e ele pretende crescer mais de 30% de novo, né? Chegando aqui a 50 bilhões em 2023. O setor agro a gente sabe que é extremamente lucrativo no Brasil, o Banco do Brasil está voando nessa linha aí e o Santander está querendo aos pouquinhos aqui também ganhar terreno. É muito interessante isso também. Então, antes da gente falar do preço teto e dos dividendos que eu prevejo para 2023 para o Santander, é o primeiro aqui que eu calculo no ciclo 2023 que começa em maio para o Santander. Vamos falar do preço justo que as corretoras Safra, BTG, XP e Genial traçaram para o banco. 42 a Safra manteve o preço até o momento, 27,40 a BTG rebaixou, né, o preço do Santander. O XP aqui aumentou para 34, aumentou um pouquinho, e a Genial também deu uma rebaixada aqui para 27,10, dando uma média aqui das quatro corretoras de 32,63 de preço justo para o Sambi 11, dando uma margem de 20,5% de upside. E comparando os preços justos dos bancos, o Bradesco seria o mais barato no momento. Lembrando que eu fiz aqui uma proporção do BBDC4 por 3, peguei os preços justos das corretoras por BBDC4 e reduzi proporcionalmente dos dividendos. E aí nós teríamos esses preços justos e a BBDC3 daria um desconto de 47,1, mas ela vai ter que enfrentar o quarto trimestre, de repente as corretoras rebaixam aí, né? O Banco do Brasil tem uma margem de 43,5%, enquanto o Itaú 38,3%. Então, nesse cenário aqui, o Santander é dos bancões aqui o menos descontado, mas ele foi o único que passou pelo quarto trimestre nesse momento. Em termos de fundamentos, comparar o Santander com o Banco do Brasil e o Bradesco ficou um pouco ruim comparar o PL, já que o Santander foi o único que mostrou aqui o resultado do quarto trimestre ainda, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê o Santander mais esticado aí. O PVP até dá para a gente tentar comparar um pouco, aqui 1,16 do Santander, 0,73 do Banco do Brasil e 0,81 o Bradesco, mostrando que o Santander também está mais esticado em termos de PVP. O dividendo também deve mudar ao longo do ano, né? Em termos aqui, qual seria o melhor ativo, Sambi 11, 3 ou 4? Nós temos aqui o maior dividendo no Sambi 3, mesmo eles tendo bastante mais descontado, não fica tão diferente em termos de dividendo, né? Tá quase igual, porque o Sambi 3 paga um dividendo proporcionalmente um pouquinho menor. Mas a gente olha que o PL está bem mais descontado. O desconto fica mais evidenciado como observamos o valor justo do ativo pelo valor intrínseco de Graham, né? Dando uma margem de 38% para o Sambi 4, para o Sambi 11, 48%, e para o Sambi 3, 58%. Falando agora dos dividendos para 2023, eu gostaria de pedir para vocês considerarem se tornar membro do canal, né? Você vai ter acesso aqui a essa planilha com diversos preços, testes, diversas ações. E agora eu começo o ciclo 2023, lembrando que o Santander começa em maio, né, de 2023 e vai até fevereiro de 2024. E para esse ciclo, eu estou esperando então 92 centavos de dividendo para o Sambi 3 e 1,93 para o Sambi 11, dando aí então um dividendo de 7,23 para o Sambi 3, 7,11 para o Sambi 11, uma margem do preço teto de 20,5% para o Sambi 3 e 18,5% para o Sambi 11. A gente vê aqui o preço do justo das corretoras, uma margem de 20,5%, coincidentemente
praticamente o mesmo desconto aqui sobre o preço teto, né? Mas vale lembrar que ele deve subir em 2024 esses números. Vamos dar uma olhada. E como eu cheguei nesses números para o Santander? Bom, lembrando que ele deve ter um primeiro semestre difícil, o próprio banco admite isso, depois deve dar uma melhorada, mas ainda é conturbado o cenário macroeconômico. Então, eu estou prevendo um lucro de 12,5 a princípio, sem considerar novas provisões americanas, mas pode surgir de repente de 0 a até 1 bilhão, novamente mais 30%, né? O que a gente sabia é que teria provisões de 30%. Por isso que eu fui certeiro ali nos meus cálculos, porque eu sabia que ia ter 30%, eu não sabia se ia ser no quarto trimestre ou no primeiro, foi no quarto, nos livramos aqui do que a gente sabia que teria. Agora, a partir daqui, vai depender muito. Então, não sei, pode ser até 1 bilhão aí, que seria mais 30% de provisão, mas pode acontecer nesse ano ou no outro ano, demorar muito ou ser particionado. Enfim, a gente não sabe ainda o que pode estar acontecendo aí. O PL do banco, então, iria para 7,61, o lucro por ação de 1,67 e o dividendo de 0,92 centavos, estou arredondando aqui, tá? Dando yield de 7,23, non-payout de 55%. Se a gente lembrar os números de 2021, por exemplo, o dividendo estaria em 10,1. Então, existe potencial de, quando o banco voltar ao normal, de passar aqui os 10% o dividendo, né? Vai até melhor que isso aqui, porque temos inflação e tudo mais. Então, o banco está descontado aí para quem pensar a longo prazo. E observando os preços justos das corretoras de novembro para fevereiro, elas mudaram, né? O Safra manteve, a BTG diminuiu 26% praticamente, a XP aumentou 6,3% e a Genial diminuiu 19,1%. Me diz você tem comprado o Banco Santander ou está só observando nesse momento? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!